Bom, pessoal, agora, só está organizando os painelistas ali. Agora a gente vai falar sobre quem decide o que você pode dizer. Regulamentação de plataformas digitais e os riscos à liberdade de expressão. Acho que esse é, talvez, ou principal, né, um dos principais temas que nós temos hoje para falar no Brasil, para trabalhar e para lutar no Brasil. Para isso, eu chamo ao palco as deputadas federais, deputada Anne Ortiz e deputada Júlia Zanatta, para compor esse painel. A deputada Júlia Zanatta é a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão e a deputada Anne Ortiz é uma das principais stakeholders da Comissão de Direitos de Desenvolvimento Econômico, uma das principais peças ali, uma das maiores defensoras desse tema. Vou chamar o palco as duas. Uma salva de palmas, por favor. Vou chamar, ainda não chamei. E agora, chama o palco, já está o palco, né? André Marcília. Imagino que vocês conheçam um pouco, né? Do nosso premiado André Marcília. André Marcília, que é advogado, professor de Direito Constitucional, pesquisador especialista em liberdade de expressão, fundador da Associação Lexon, primeiro advogado a atuar nos inquéritos da fake news, autor do livro Censura por Toda Parte, colunista do Poder 360, comentarista na Oeste Sem Filtros. Uma salva de palmas para esse grande nome na luta em defesa da democracia. Pessoal, vou pedir só um minutinho para eu ajustar o meu fone, que eu já não escuto mais nada. Ele saiu. Um minuto. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô falando. Tá ouvindo? Vamos fazer só um minuto. Ô, Júlia, coloca no 3, canal 3. É no 3, tá no 3. Aqui, coloca de novo. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Não. Eu acho que você vai ter que passar pra frente da tiara. Porque se ele fica muito pra trás, ele não sai, entendeu? Será? Entendeu? Isso. Aí coloca tipo no alto igual a minha. Tá ouvindo? Troca pra mim, por favor. Um minuto, pessoal. Problemas técnicos. Não, mas se não tá ouvindo, você não tá ouvindo mesmo. Oi, som. Aí não tá funcionando, provavelmente. Um minutinho. Não. Tá, um, dois. E o volume aqui. Já tá. Funcionou? Todos me ouvem bem? Tudo tranquilo? Sem chiar? Tudo certo? Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigada aos painelistas pela presença. Vocês são extremamente caros a nós, né? André, é uma honra estar aqui dividindo esse painel com você e poder ouvi-lo. As deputadas Júlia Zanatta e deputada Anne Ortiz, que são assim, fundamentais na luta em Brasília. A gente tem feito o trabalho que o Instituto Livre Mercado faz, ele só é possível por causa de vocês duas, dentre outros nomes, mas em especial vocês. Então, assim, muito obrigada por permitir que as ideias de liberdade sejam propagadas no Brasil. E, bom, como eu havia começado dizendo, né, esse painel ele vai propor uma reflexão central para o que a gente chama, né, para a tão famigerada democracia contemporânea, né, quem na prática está definindo os limites da liberdade de expressão. A gente parte de uma discussão de um problema de proteção e controle, né? A gente tem de um lado empresas que querem segurança jurídica, do outras empresas que temem o controle. A gente tem pessoas pedindo regulamentação em nome de uma proteção, do outro pessoas que absolutamente
abjetam qualquer tipo de regulamentação. Então, é um tema extremamente sensível e a gente precisa começar falando que desde, né, a vitória do atual governo, do atual presidente da República, né, do atual chefe do Poder Executivo Federal, a gente viu uma toada, um envio sistemático de projetos que visavam regulamentação das plataformas digitais, do ambiente digital. A gente tem o claro caso do PL 2630, né, que acabou sendo absolutamente rechaçado, feito uma pressão política brilhante a respeito do problema que era esse projeto, mas não parou por aí. Então, nós temos visto diuturnamente uma quantidade enorme de projetos sendo enviados e de projetos sendo tracionados pelo governo federal para a regulamentação. Então, a gente pode citar o 4675 de 2025, que é um projeto atual que cria a superregulamentação do CAD, uma nova rede dentro do CAD, que é uma rede de regulamentação dos supermercados digitais. Super mesmo, de grande, tá, gente? A gente tem o projeto de IA, que é um projeto bem delicado, de regulamentação das redes, que a gente está falando de copyright e de acesso, de alcance de dados, enfim. Mas, para começar, eu queria que a gente centrasse o nosso assunto, por mais que a gente tenha aqui temas específicos de projetos de lei, a gente não vai se limitar a eles, tá? A gente vai falar das problemáticas envolvendo eles também. Então, para começar, eu queria utilizar aqui a fala do filósofo John Stuart Mill para contextualizar uma das minhas perguntas para você, André. Quando John Stuart Mill vai falar sobre a importância da liberdade de expressão, ele diz o seguinte: o mal peculiar de silenciar a expressão de uma opinião é que isso está roubando a raça humana. A posteridade, bem como a geração existente, aqueles que discordam da opinião ainda mais do que aqueles que a sustentam. Se a opinião estiver certa, eles são privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se estiver errado, eles perdem, o que é um benefício quase tão grande. A percepção mais clara e a impressão mais viva da verdade produzida por sua colisão com o erro. Citação do livro sobre a liberdade. O Brasil está vivendo, André, uma situação temerária, né? A gente tem visto um ataque à liberdade de expressão desde 2020. Temos visto decisões do Supremo Tribunal Federal que suspenderam documentários antes de irem ao ar, mesmo antes da sua divulgação, como um mecanismo de proteção àqueles que não têm capacidade para se proteger, segundo a própria fala dos ministros, né? Não sou eu que estou dizendo, são eles que disseram. Perseguições ilegais, como o inquérito das fake news, censura a deputados federais feitas na tribuna da Câmara dos Deputados, perseguição a eles. E aí, André, a minha pergunta é, diretamente, você enxerga que tem hoje no Brasil um plano estruturado contra a liberdade de expressão? Se sim, você imagina onde eles querem chegar? Bom, vocês me ouvem? Tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite aqui para o painel. Ana, Anne e Júlia, prazer estar aqui com vocês. Veja, ou existe um plano estruturado para calar a liberdade de expressão, ou existe uma burrice estruturada, e também não desconsidero essa possibilidade, mas sobretudo na esquerda, né? Talvez a gente possa falar em burrice estrutural. Né? Eles gostam de falar de racismo estrutural, tudo é estrutural. Nós temos ou uma censura estrutural no país também, uma burrice estrutural. Porque o problema de regular a liberdade de expressão parte das premissas. Depois a gente vai ver as burrices, elas sendo difundidas nas consequências. Então, você parte de uma premissa burra, é claro que você vai ter um ponto de chegada burro. Não tem como, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, já dizia o compadre Washington, o poeta, o cancioneiro popular. Mas a gente precisa entender que a premissa errada aqui, e não adianta a gente tentar depois identificar o problema quando toda a estrutura errada já foi montada. Então, esse artigo aqui é problemático. Claro, toda a estrutura para aquele artigo ser feito era errada. E qual o problema da estrutura? O problema da estrutura é que nós partimos de duas premissas sempre ao regularmos a liberdade de expressão. A primeira premissa é de que, isso eu falei um pouco ontem no meu discurso, é de que a palavra é um perigo.
Foi um discurso perfeito, Não é? inclusive. Brilhante, brilhante. Obrigadíssimo. Eu falei, não é, parece que eu também acho, né? Eu falei, não é por só uma... Foi um tique linguístico. Mas, veja, se nós entendemos que a palavra é uma arma, que pela palavra você consegue dar um golpe de Estado, e nós entendemos isso, né? Essa palavra aqui fez com que, ou levou a... O ex-presidente Bolsonaro, uma das razões dele ter sido condenado foi de dizer de que os tweets e reuniões dele desestabilizaram o Estado. Pô, se você consegue desestabilizar o Estado com tweets e reuniões, então o problema, o Estado é que é um perigo e não a sua fala. Esse Estado é que é muito fraco. Né? Se uma pessoa chora porque eu falei algo, o problema está na pessoa que chorou e não na palavra que eu usei. Nós, no entanto, passamos a entender que como o outro recebe o discurso, deve medir como eu digo as coisas. E eu sempre falo isso. Se eu passo a entender que o meu discurso ele é problemático pela reação das pessoas, eu me calo por completo, porque a gente está aqui, por exemplo, entre 40, 50 pessoas. Alguém há de não gostar do que eu vou falar. Se nós estivermos diante de 1000 ou de 1 milhão de pessoas, se alguém... É natural que alguém não goste do que eu fale. Veja, se eu estou na frente de 1 milhão de pessoas e todo mundo gostar do que eu falo, tem algum problema no que eu falo. Não é possível, todo mundo gostou. Tem alguma coisa errada ali. Alguém não entendeu. Então, é natural que haja reações adversas à fala. Isso precisa ser compreendido, mas não. Nós partimos da premissa de que eu preciso modular minha fala a partir de como as pessoas reagem, a partir de como o mundo está, a partir... Muita gente fala assim, você não pode mais falar isso, o mundo mudou. Bom, mas e daí? E eu com isso? Então eu não posso, se o mundo mudou e eu não posso mais dizer isso, então a gente não pode, por exemplo, ter literatura. Don Quixote não pode ser lido, porque se o mundo mudou, então a gente precisa se adaptar. Não faz sentido mais a gente ler os clássicos. Não faz sentido ler Aristóteles, o mundo mudou. Então, assim, se o mundo mudou, por que as mesmas palavras não podem ser ditas? Isso não faz o menor sentido. Eu preciso mudar a forma de eu encarar o mundo, ou de eu pensar determinadas coisas, porque o mundo mudou. Eu não tenho que me adaptar a nada. Eu tenho que me adaptar àquilo que eu penso e seguir dizendo. Essa é uma premissa, então, errada. A premissa de que as pessoas, elas simplesmente, ao usar a palavra, podem cometer crimes, podem cometer golpes de Estado, podem ofender o outro e ao ofender o outro, então precisam mudar o discurso. Então a palavra é um perigo, é um risco. E se é um risco, eu preciso regular. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para fechar rapidamente, é um pouco... até o Paulo Guedes, né, ontem mencionou algo semelhante, mas se nós passarmos a entender que os discursos, né, eles têm esse potencial lesivo, né, nós vamos fazer uma regulação daquilo que nós não conhecemos. Ele estava dizendo isso das empresas, né, que o Brasil se desenvolveu enquanto as empresas chegaram, elas se estabeleceram, e ao se estabelecerem, depois você ia botar o CNPJ, etc. Primeiro investe, primeiro faz. Primeiro acontece, se você fica, ele dizia isso, você fica 2 anos para conseguir botar de pé a tua empresa, você desiste no meio do caminho, você não tem grana até para segurar esses 2 anos de investimento sem o negócio rodar. A mesma coisa com a palavra. Então vamos regular a inteligência artificial. Aí você vai ver, ninguém que regula a inteligência artificial faz a menor ideia do que seja a inteligência artificial, porque não dá para saber ainda. Então, esse é um ponto. A gente quer regular a palavra sem entender a palavra. A gente quer regular a internet sem entender o que é a internet. Quer regular as redes sociais sem que as redes sociais tenham sido desenvolvidas ainda. Quer regular a inteligência artificial. O governo federal queria fazer uma comissão há 2 anos sobre a inteligência artificial no governo. Uma comissão sem que a inteligência artificial tivesse ainda ativa. Como é que eu vou regular um troço que não começou a existir? Esse é um segundo ponto. Então, essa burocracia, mais uma criminalização da palavra, leva a esse tipo de postura regulatória que é errada na nascente. E é claro que a decorrência vai ser um terror. Perfeito. Aproveitando esse gancho, né? Agora eu queria direcionar a pergunta para a deputada Anne Ortiz, né? Deputada, pensando em toda essa contextualização que eu trouxe e a fala do André, projetos que buscam
organizar o ambiente digital, eles estão criando segurança, eles têm como criar segurança, ou eles institucionalizam filtros sobre o pensamento? Como é possível regulamentar? E aí eu faço essa pergunta partindo da seguinte premissa. O Poder Legislativo está ali e tem a sua autonomia e a sua atribuição, e em muitos dos casos, essa regulamentação, às vezes ela é pedida, ou às vezes ela não é pedida, mas ela chega-se numa circunstância, e vocês sabem disso, que a não regulamentação, a gente escuta muito isso em Brasília, não regulamentar não é mais uma opção. Chegamos num momento em que regulamentar é uma opção. Infelizmente, a janela de Overton chegou no momento que precisa regulamentar. Sendo assim, como regulamentar de um modo que a gente possa ter segurança jurídica, inclusive para as empresas, né, para que elas não tenham qualquer tipo de gargalo, qualquer tipo de responsabilização, sem necessariamente censurar? É possível? Então, são duas, né? Duas perguntas. Os projetos estão organizando o ambiente digital, estão criando segurança, ou eles estão institucionalizando filtros sobre o pensamento? E dois, é possível regulamentar gerando segurança sem necessariamente censurar? Bom, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite por estar aqui. Um prazer imenso. Ana, André, Júlia também, que é uma grande parceira lá na Câmara dos Deputados, e nós travamos batalhas importantes juntas, né? E eu sempre digo, nem sempre a gente vence, mas nós não caímos e seguimos de pé. Nós temos um problema muito grande no nosso país, e aí o André fala sobre a questão se é intenção ou se é burrice, né? Eu também me pergunto isso muitas vezes. O projeto, o PL 4675, que foi citado aqui pela Ana, que fala do CAD, e que, na verdade, ele, no texto, quem vai se ater ao texto, ao que está escrito ali, sabe que tem outras intenções e outros caminhos para conseguir chegar no objetivo que é o conteúdo. Todo o foco do governo, quando se trata sobre questão de regulamentação ou de concorrência, da intenção de proteger crianças, adolescentes, ou até mesmo a questão das fraudes, né, e do que acontece dentro do ambiente digital, por trás das boas intenções tem sempre lá escondido a questão do conteúdo. Eu digo isso porque também sou relatora do projeto 2768, que está na CDE, e há alguns anos eu trato sobre esse projeto e busco informações para que a gente possa, de fato, entender o que o autor quer com aquele projeto e o que o governo quer com segundas intenções, para que isso possa tramitar, passar e, de fato, buscar a regulamentação. Fizeram um copia e cola no DMA, o DMA que não tem tempo para entender as consequências que ele traz. Tem muitas plataformas que hoje não estão funcionando, não têm atividade na Europa por conta do DMA, porque não conseguem, não só pela questão da segurança jurídica, mas por conta das imposições postas, não conseguiu se instalar e fazer com que ela pudesse funcionar dentro daquelas regras. Apesar do nosso governo e das consequências danosas e nocivas que nós temos, não só dentro da economia, mas no que diz respeito à liberdade de expressão, acho que a gente vive num momento muito importante do nosso país. A gente vive num momento da descentralização da informação. E quando não se tem mais controle sobre a informação, controle sobre o consumo dessa informação, não só do que as pessoas podem dizer, mas do que as pessoas podem ouvir e selecionar o que elas querem ouvir, quem tem um projeto de poder começa a entrar em desespero. E aí eles criam 1000 alternativas para poder fazer isso. E está muito claro que o controle do conteúdo, ele é uma forma, e o governo não desistiu. Não foi porque o 2630 caiu que o governo desistiu. Ele burla
o formato que o 4675 deveria ter entrado dentro da Câmara, porque, primeiro, deveria estar pensado ao PL 2768, esse que eu sou relatora lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, deveria ser criada uma comissão especial, foi votado algumas semanas atrás a urgência do projeto e o governo quer fazer isso a toque de caixa, porque ali dentro é onde ele vai buscar a regulamentação de conteúdo e a gente ter os nossos direitos a poder falar o que a gente pensa de forma livre. E o que mais impacta em relação a isso, André, e eu acho que o que tu traz é sempre uma fonte para a gente se inspirar, vem da autocensura. Não só isso de nós, deputados, do que a gente vai dizer, da gente medir as palavras, da gente controlar muito algumas frases, de como isso vai ser encarado. Eu participei outro dia, alguns dias atrás, por conta da indicação do PSOL para que a Erika Hilton fosse presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres, uma comissão criada, que virou comissão permanente na casa há 10 anos, há poucos anos, né? Então, se a gente for olhar no tempo que se tem de comissão permanente, da luta dos espaços das mulheres, colocar lá dentro um homem biológico, que já foi dito, inclusive pelo STF, que não é crime dizer que a Erika Hilton é um homem biológico. E eu participava num debate na CNN com uma deputada do PCdoB. E cada frase que eu dizia, eu pensava muito bem no processo que eu ia levar a partir do que eu estava dizendo ali. E aí, em determinado momento, e talvez de forma estratégica, eu falava primeiro e ela falava depois. Eu falava primeiro e ela falava depois. Eu comecei e, consequentemente, ela terminava. E na última frase, no último tempo, né, da deputada do PCdoB de defender que um homem biológico tem capacidade de defender não só os direitos das mulheres, mas a questão biológica e dizer que aquela comissão que trata de câncer de mama, que trata de endometriose, que trata de violência obstétrica, não é uma comissão que tenha que tratar questões biológicas. Na última frase dela, ela disse que eu era transfóbica. E ela diz que eu sou transfóbica e me imputa um crime, porque transfobia é crime, justamente, não só para que eu não fale o que eu penso e defenda as mulheres, mas para que a população e a sociedade entendam o recado. Porque se a gente não tem coragem de falar que estamos aqui para isso, tu imagina o resto das outras mulheres, né, que são de fato perseguidas, como feministas, que são perseguidas por dizer o óbvio. Então a gente vê uma autocensura dentro da sociedade. E isso é muito pior do que a censura propriamente imposta. Mas é isso que cada ação, não só do STF, mas do STF, da própria instituição, respaldada pelo governo e respaldada por esses partidos, estão fazendo. E aí, no final da entrevista, a apresentadora diz, então tá, muito obrigada pela entrevista. Eu falei, não vai terminar a entrevista, ela dizendo que eu cometi um crime. Não, deputada, obrigada, terminou. Eu falei, não terminou. Não terminou. Nenhuma frase que eu disse aqui, ela pode ser encarada como transfobia. Eu estou defendendo o direito nosso das mulheres, que até ontem a gente não podia votar, não podia abrir uma empresa sem autorização do marido ou do pai, não podia abrir uma conta no banco sem que tivesse autorização, e não vai vir um homem biológico dizer o que eu posso falar, o que eu não posso falar, e muito menos vocês me acusarem do crime em relação a isso. E é exatamente esse o ponto que eles querem. É que a gente aceite, é que a gente seja chamado de transfóbico, é que a gente seja imputado a nós diversos outros crimes e que, a partir disso, a gente fique com receio de dizer isso que a gente pensa. E não é só no ambiente dos projetos de lei, não é só no 4675, não é só no 2668, é em todo um conjunto de espaços de poder para mostrar que um discurso prevalece e que a régua ela não é igual no Brasil.
E ela nunca foi igual no Brasil, porque não importa o que tu fala, importa é quem fala. E se a gente admitir, e se a gente não se manter vigilante, e principalmente conseguir convencer, que eu acho que é o segundo processo que a gente tem que enfrentar lá junto, entre nós, e aí eu assumo aqui a minha responsabilidade, e chamo a Júlia para dentro desse processo também, que é uma batalhadora, da gente mostrar para os outros deputados que a gente não pode perder o que nós temos de mais precioso, principalmente dentro do parlamento, que é poder falar o que a gente pensa, e quando se cala o parlamento, a gente vai ver a ditadura imposta na palavra de novo, é um caminho e um futuro muito complicado que a gente vai ter pela frente. Então, não é só através dos projetos que essa censura vem sendo imposta, é através também dos espaços e da forma e do que nós vamos aceitar que seja imposto daqui para frente. Então, acho que esse é o caminho que nós temos que trilhar e dentro desses espaços que nós temos que atuar. Perfeito. Obrigada. Eu particularmente defendo que todas as vezes que um parlamentar de esquerda imputar crime a um outro parlamentar da direita, ele deveria ser absolutamente processado em todas as oportunidades possíveis, porque isso é um crime. Você não pode imputar falsamente crime a ninguém. Então, assim, acho que a gente deveria... A gente faz isso, viu, Todas Ana? as vezes. Mas o resultado disso, para nós... É sempre muito difícil. É sempre muito difícil, porque, como eu disse aqui, não importa o que é dito, importa quem diz. Se fosse o contrário, a gente sabe o resultado que isso ia dar, entendeu? Se a Júlia fizesse um tweet igual o tweet que a Erika fez, ela já tinha perdido o mandato, entendeu? A gente sabe que não é sobre o que se fala, é sobre as pessoas, e é por infelizmente. isso que a gente precisa transformar o ambiente, né? A gente precisa transformar as ideias. A gente precisa continuar dando conforto político, conforto para que vocês se posicionem, para que vocês tenham como lutar contra movimentos que sempre defenderam as mulheres do movimento e não as mulheres, né? E aí, partindo desse gancho, deputada Júlia, a gente viu recentemente, né? Tem, é porque só temos 3 aqui. A gente vai dividindo. Alô? Tá dando para ouvir. A gente viu recentemente a aprovação no Senado por 67 votos do PL da misoginia. E esse projeto de lei, ele é absurdo, né? Entre várias previsões, né? Ele determinava que um juiz deveria considerar como discriminatória qualquer atitude, tratamento dado à pessoa, grupos, deveria equiparar praticamente qualquer tipo de ofensa às mulheres a uma discriminação, ao preconceito, né? E aí, ele definia misoginia como ódio ou aversão às mulheres, o que poderia ser simplesmente uma briga. Qualquer coisa. E, bom, na prática, a minha pergunta é bem direta, assim. Você acredita que um projeto como esse, ele é uma proteção necessária para as mulheres? Você acha mesmo que é importante que a gente tenha isso? E aí, que a gente tenha esse tipo de proteção, esse tipo de cuidado, esse tipo de privilégio, né? Ou isso é mais uma sinalização woke que sufoca a liberdade de expressão e que, inclusive, nos exclui desses espaços, deputada Anne, que a gente precisa preencher, em que a gente precisa estar para poder falar livremente? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Fórum da Liberdade, esse evento tão importante para que a gente debata ideias, né? Porque ideias, elas têm consequências e, ultimamente, o Brasil tem usado ideias muito ruins. Então, esse tipo de ambiente é importante para que a gente consiga mostrar ao Brasil que o Brasil tem jeito. Mas, para isso, nós precisamos mudar as ideias que estão majoritariamente vigentes no Brasil. E obrigada, Ana, obrigada, Anne, é um prazer estar lá no Congresso, no combate, muitas vezes lá tentando mudar uma palavrinha, né? Em plenário, como estivemos recentemente, nesse negócio aí do CAD. O doutor André, que já fizemos audiências do aniversário, a gente fez uma audiência do aniversário do inquérito das fake news, 5 anos, agora já passa de 6.
e continua, né? Então, nós estamos vivendo uma série de absurdos e a questão do PL da misoginia é só mais um deles. Bom, eu sou mulher, sou mãe e rejeito essa proteção estatal que tentam dizer que a gente precisa. O que a gente precisa é de liberdade. Primeiro, liberdade para poder portar uma arma, por exemplo. Porque pode ter medida protetiva. Hoje ainda vi uma notícia de que o homem foi atacar a mulher, ela já tinha medida protetiva. Foi com uma arma branca, acho que era uma machadinha, e ela quem defendeu ela foi outro homem armado com outra arma branca. Se essa mulher pudesse se defender, né, porque o Estado ele não consegue estar em todos os lugares, em todos os momentos. Então, isso aqui é mais uma parte do plano. E aí eu não estou falando do plano da burrice, porque tu falou da questão da burrice. E logo que eu cheguei em Brasília, em 2 meses, eu já vi que o problema do Brasil é a burrice. Né? O professor Olavo de Carvalho falava isso e eu constatei isso. Porque aqueles que negociam, a gente fala, é a corrupção, é emenda, é cargo, é uma minoria. Eles conseguem levar os outros pela burrice, porque não leem os projetos, acham que ser deputado é ser mero entregador de emenda, não se aprofundam no debate, mas também tem que fazer aqui além de criticar, também criticar a forma, porque tem projetos de lei que sobem 5 minutos antes para ir a plenário. Para quê? Para não dar tempo do deputado que estuda e que se dedica conseguir ler e ver que é ruim. Essa é a democracia que existe no Congresso Nacional. Mas vamos voltar para o PL da misoginia. Eu já vim alertado sobre esse PL nas minhas redes sociais muito antes de o mérito ir para o plenário. Um dia chegou um cidadão lá no meu gabinete e falou, deputada, passou lá na CCJ esse projeto, a senhora podia falar com algum senador. Parece que o senador Girão queria fazer um recurso para ele não ir, porque, veja bem, se não tivesse feito o recurso, ele teria passado na CCJ e teria caráter terminativo. Quando eu liguei para o Girão, ele já havia feito o recurso e ele conseguiu assinaturas de uns 6 ou 7, não lembro exatamente, senadores. Jorge Seife, Flávio Bolsonaro, Girão, Portinho, não lembro dos outros. Então, graças ao recurso desses senadores, ele foi ao plenário. E aí no plenário passou de maneira unânime. Porque é óbvio, o que a esquerda faz? E ela já começa a censura no discurso. Se você consegue pensar fora da caixa e ser contra um projeto de lei, por exemplo, da misoginia, a imprensa e a esquerda toda, a máquina de moer reputações já te coloca como contra as mulheres automaticamente. Bom, eu não tenho problema nenhum com isso, pode ver minhas posições. Por exemplo, eu fui a única deputada que registrou, porque foi simbólico, então eu tive que fazer um DVT, um registro de voto contra a Lei Felca. Porque não era proteção das crianças, como não é proteção das mulheres. É censura. É censura, basta pensar um pouquinho. Você entende? Não é. Quando eles não conseguiram pautar o PL 2630, que era o PL da censura, que a imprensa chamava de fake news, e nós demos o nome certo, censura, eles viram que daquela forma não ia passar. Então, eles planejaram, dividiram os temas e começaram. Vamos usar a defesa das crianças. Quem que vai ser contra defender as crianças? Vamos usar a defesa das mulheres. Quem que vai ser contra defender as mulheres? Mas não é. Sempre tem a tentativa de minar o debate público com controle estatal. Essa é a verdade. E aí a gente tem que inverter a lógica. Como que os partidos de esquerda, PSOL, PT, que sempre votam pelo desencarceramento de bandidos, pedófilos e agressores de mulheres, como recentemente nós votamos para ser mais dificultoso a progressão de regime, para ele ficar preso, para o bandido ficar preso. Como que votou o PT e o PSOL? Para eles serem mais facilmente liberados e conviverem em sociedade. Imagina um pedófilo conviver em sociedade. Então, como que essas pessoas vão defender as crianças e as mulheres? O Brasil vive hoje, tem 25% do território nacional, da população, aliás, 25% da população que vive em regiões que têm domínio de organizações criminosas. E esses partidos
PT, PSOL, eles estão fazendo lobby lá no governo Trump para essas organizações, PCC, Comando Vermelho, não serem classificadas como terroristas. Mulheres vivem nesses territórios. Ops. Eu me empolgo demais e gestos e coisa errada, que fico muito brava. Então, mulheres vivem nesses territórios. Então, é claro que o PL da misoginia não é para defender mulheres. O Lula falou, acho que foi ontem ou antes de ontem, tem que regulamentar as redes sociais para proteger as mulheres. Porque o objetivo dele é a censura. Aí ele fala, né, tem que passar uma lei para proteger as mulheres, porque a agressão às mulheres está vindo da rede social para o Lula. E aí, veja bem, Lula investiu, se procurarem no Google, Lula investiu mais na internet, com patrocínio, do que com mídias tradicionais. Por que o Lula investiu mais na internet do que em mídias tradicionais? Porque o debate público está na internet. E o que eles têm medo é do debate público livre, porque não há controle. Como que funcionava antigamente? Eu sou jornalista, sou advogada, mas trabalhei muitos anos no meio jornalístico. Eles conseguiam ter um domínio, porque a internet ela é assim, ó, se você tem 7.000 seguidores numa rede social, o seu post pode bombar mais do que eu que tenho 1 milhão nas redes. Porque o seu post foi escolhido, sem patrocínio, sem nada, organicamente, se for um tema. Gente, quem que escolhe o que vai para o Jornal Nacional? É o editorial do Jornal Nacional. Mas o que influencia o editorial do Jornal Nacional? Os patrocinadores. O Lula está investindo na internet e, ao mesmo tempo, tem medo da internet porque não consegue ter o controle. Porque, por mais que ele patrocine alguns influenciadores, como já ficou claro que ele está patrocinando, né? E se fosse no governo Bolsonaro, que eles falavam que tinha isso e nunca acharam nada, teria gente presa, estaria nos inquéritos das fake news. Alexandre de Moraes desmonetizou vários canais, né, que traziam notícias de direita, vamos dizer assim, que não tinham controle da mídia paga estatal. Porque, assim, claro, várias mídias ganham publicidade estatal. Vocês acham que isso não influencia no debate? É óbvio que influencia. Então, a esquerda tem um grande medo das redes sociais, do debate livre. E por que tudo isso? Porque é o seguinte, o sistema hoje, isso é uma tendência global, tá? Não é só aqui, da esquerda global. O sistema todo que foi criado, ele não se sustenta mais, gente. O ministro do TCU disse que o Brasil pode quebrar em 2027. Se a população começar a pensar assim, exemplo, quando que inventaram o imposto de renda? Por que foi criado? O imposto de renda foi inventado para financiar guerras. E quando eu apresentei um projeto de lei para eliminar e extinguir o imposto de renda e provei que era possível só voltando ao patamar de gasto de 2022, o que eles fizeram comigo? É louca, é não sei o quê, tá maluca. Mas até o Hélio Beltrão na CNN defendeu um projeto e provou que é possível. Se a gente começar a levantar esses debates que vai ferir o status quo de quem manda hoje, de quem domina, de quem centraliza poder e dinheiro em Brasília, o que vai acontecer? O povo não vai aceitar, o povo vai se revoltar. Então, eles precisam censurar o debate público nas redes sociais, porque eles têm medo do povo. E aí vem PL da misoginia, para dizer que vai defender as mulheres. São leis totalmente, apesar de ser absurda, mas se a gente analisar tecnicamente, são tipos penais abertos. E eu sempre cuido lá, na hora de fazer uma lei, e na hora que, quando a gente vê que a lei vai passar, a gente tenta despiorar. Eu voto contra, mas a gente faz toda uma articulação, debate com o relator, a gente tenta despiorar. Porque o Congresso, assim como o inferno, ele está cheio de boas intenções. Tem gente que olha para mim e fala assim, não, mas isso vai proteger as crianças. Isso vai proteger as mulheres. Elas têm deputado que acredita nisso. Porque às vezes não tem uma base teórica da questão de liberdade de expressão,
de liberdade. É por isso que é importante a gente colocar pessoas que tenham essa noção. Outro dia era um projeto sobre golpe do advogado, aquele golpe do advogado. Estava eu e a Anne Ortiz lá no plenário da Câmara, porque os caras queriam, doutor André, criar um mecanismo de retirada de conteúdo se tiver golpe do advogado. A questão do golpe do advogado é ruim, né, gente? Óbvio. Mas como que você vai coibir isso? Eles queriam criar um monstrinho estatal para dizer se aquele conteúdo ou se aquele WhatsApp tinha que cair ou não em tantas horas. Você entende? Então, tudo isso cria um problema. Os problemas sempre existiram. Antes de ter a rede social, tinha o golpe do bilhete premiado. Tem até hoje. Tem até hoje as senhorinhas caem no bairro. A verdade é que dinheiro fácil não existe, né? Então, as pessoas têm que ficar ligadas nisso. Nós não podemos legislar pela má-fé. A gente não pode legislar pela má-fé. Ontem me ligou uma médica dizendo, não, veja bem, como é que é? Os acidentes vão aumentar porque não tem mais psicólogo e médico para fazer a renovação da CNH, etc. Que foi, eu acho que a única coisa que o Lula fez boa foi essa questão da CNH, inclusive. E aí, eu falei, gente, mas isso não vai evitar acidente. Então, a gente tem que mudar a lógica. A gente tem que entender que as leis, né, e quem quiser ficar uma sugestão de livro aqui, provavelmente essa plateia que é muito qualificada já leu, é um dos livros que baseia a minha atividade parlamentar. É A Lei, de Frederic Bastiat. Qualquer um que entrar na política tem que ler esse livro. É a lei para entrar na política. Por mim, devia ser, se não leu, não podia entrar. Tem que fazer prova dele, É o né? seguinte, a lei, ela deveria servir unicamente para nos proteger a nossa liberdade individual, a nossa propriedade, a vida e a questão da legítima defesa. Senão, ela não é mais lei. Ela é corrupção da lei. Essa lei da misoginia, ela é uma corrupção da lei. Porque ela vai ser usada, como já é usada a questão da lei, aquela lei para a mulher também, que eu não era deputada ainda quando aprovou, provavelmente eu votaria contra, e eles estampariam o meu rosto lá dizendo que eu sou contra as mulheres, né? Porque a favor deve ser a Erika Hilton, que grita e chama de feia, ultrapassada, como já me chamou. Enfim, porque a gente trata todo mundo, apesar das divergências, com muito respeito dentro da Câmara dos Deputados, graças a Deus. Agora, claro, quando me atacam, eu não vou ficar quieta, né, gente? Inclusive, alguém falou aqui em processar, eu processo. O doutor André sabe disso. E aí eu sou considerada... olha aqui, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão. O doutor André é o coordenador jurídico da frente. Aí, olha que incoerência, porque ela é a favor da liberdade de expressão. Mas, gente, você tem o direito de falar. E existem a lei, que já, se você foi ofendida, você pode demandar. E quando eu sou chamada de nazista, quando me imputam um crime de transfóbica, de qualquer coisa, os juízes têm decidido, sabe o quê? Te mandei alguns, né? Você é pessoa pública e você tem que aguentar críticas mais severas, mais amargas. E eu concordo com isso. Só que o oposto não é verdadeiro. Se eu fizer as mesmas críticas para uma deputada de esquerda, o que vai acontecer? Então, é isso que essa lei da misoginia vai promover. Quando for comigo, vai dizer assim, não. Um advogado eleitoral falou isso para mim. Ah, mas você não combina com isso aí, porque você é forte. Mas não está escrito na lei que só mulher forte ou só mulher fraca que se vitimiza. Entendeu? Então, assim, a lei de violência política de gênero, eu entrei já diversos, vagabunda, tudo que me chama. Arquivado tudo. Meu Deus. Tudo. Entendeu? Então, assim, essa lei da misoginia vai servir para perseguir adversários políticos, porque é o juiz que vai decidir. Vai ser da discricionariedade do juiz que tem as suas convicções políticas, ideológicas. Ninguém é imparcial. Todo mundo tem uma visão política, mesmo que não fale, tem. As questões que viveu, o que leu. E eles sabem que o estamento burocrático está 80% dominado por pessoas do campo progressista. É por isso que eles defendem essas leis. Não é pelas mulheres, não é pelas crianças, não é pelos velhinhos, não é pelos discursos bonitinhos que eles contam. É para dominar o debate público e calar, como falou a deputada Anne Ortiz, porque hoje eu não falo o que eu penso. Vocês acham que eu sou corajosa, que eu falo pra caramba, mas eu não falo o que eu penso.
O meu marido falou assim, quando eu virei deputada, olha só, você pode até criticar o Xandão, mas mais perigoso que isso é falar alguma coisa contra a comunidade LGBT. Porque daí vai vir, e não precisa nem eu não falo contra, gente, eu respeito cada um na sua escolha, mas é que a gente não pode olhar para a grama, ver que ela é verde e obrigar a gente a falar que é roxo. E aí, ele falou assim, pelo amor de Deus, tu não bota o patrimônio em risco, porque vai vir uma ONG, vai ganhar 1 milhão, vai ganhar... E eles te calam, e quando não conseguem te calar, te dão sentença de morte financeira, já que não podem dar sentença de morte de verdade, fuzilamento. Física. Que é o que o Alexandre de Moraes, já vou acabar, que o Alexandre de Moraes tem feito com aquelas multas de 30 milhões. Não basta prender o cidadão, ainda tem multa de 30 milhões. Ele mata até a 3ª geração da família do cara. Então, a gente precisa alertar as pessoas. Eu, sozinha na Lei Felca, registrei voto contrário. Não falei lá no dia, porque eu ainda estava afastada, estava votando à distância por conta do final da minha licença maternidade. Mas a gente precisa ter coragem de levantar, porque se ninguém se levantar, se a gente não remar contra a maré, a gente vai ser cada vez mais atropelado. A gente está sendo atropelado, só falta a cabeça assim, ó, para passar o caminhão por cima. Então, eu conto com vocês para a gente levar mais longe essas ideias de liberdade. Obrigada. Quer fazer um complemento? Eu quero só complementar a fala da Júlia citar sobre 2 projetos aqui, muito rapidamente, e falar sobre a questão da narrativa, né? E quem comanda as narrativas e sobre a importância da descentralização e, principalmente, da gente se encorajar para defender aquilo que a gente acha certo. Vocês já devem ter visto a nossa carinha aí nos cards, na rede social, falando que a gente é contra a igualdade salarial entre mulheres e homens. Isso é uma grande mentira. Não foi o presidente Lula que inventou, que criou ou que garantiu a igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é garantido na CLT, muitos anos, e na nossa Constituição Federal de 88. O que eles fizeram foi apresentar às pressas, dessa mesma forma, do dia para o outro, um projeto que obrigava as empresas a divulgar cargos e salários nos seus perfis ou nas suas redes. Isso gerando uma grande insegurança jurídica. Quando eu cheguei, eu vi aqui o pessoal da FEComércio, que esteve lá junto conosco na época da votação desse projeto, e falou, gente, isso é um absurdo. As empresas têm os seus formatos de negócio. É óbvio que garantindo a igualdade salarial. E não é só entre homens e mulheres, mas é entre mulheres e mulheres, entre pessoas... não pode ter diferença salarial entre pessoas de diferentes idades, tem que ocupar o mesmo cargo, fazer a mesma função. E aí eles usam esse projeto, que é um projeto absurdo de divulgação, de interferência e de mais uma criação de insegurança jurídica para as empresas, para divulgar os cargos e os salários, obviamente gerando ali... inclusive, uma fragilidade dentro do próprio negócio, porque daí as empresas colocando aquilo vão mostrar como, né, tratam ou como conduzem os seus negócios dentro das suas, dentro de algo que deveria ser privativo da própria empresa. E uma outra que é um absurdo total, que é a questão do PDL da pedofilia, que também dizem que nós defendemos pedófilos, quando foram eles, o PT e o PSOL, que votou, como a Júlia disse aqui, contra, para que para quem comete crimes hediondos tenha que cumprir no mínimo 80% da pena para poder progredir de regime. Hoje se cumpre 40% da pena e pode já progredir de regime, voltar para a rua e continuar cometendo crimes. Então eles defendem os bandidos, defendem os criminosos quando precisa do voto. E aí criaram uma regulamentação, nem foi por projeto de lei, que as meninas, as crianças poderiam fazer aborto sem comunicar os órgãos competentes, sem fazer BO e sem comunicar a família daquelas
daquelas meninas e daquelas crianças. Ô, Anny. E aí nós defendemos pedófilos. Quando uma menina, vocês imaginam uma menina de 13, 14 anos podendo chegar sozinha no hospital e dizer o seguinte, ó, eu vim fazer um aborto. E aí aqueles médicos têm que ser obrigados a fazer o aborto porque eu fui estuprada. Fazer o aborto naquela criança sem comunicar absolutamente ninguém, quando, na verdade, quem está protegendo o abusador são eles. Só que eles invertem a narrativa e dizem que nós somos defensoras desses bandidos e criminosos. E se a gente não faz nada, se a gente não se impõe, e se a gente não diz a verdade e o que realmente está acontecendo, e o que eles realmente querem criar no Brasil, a gente deixa que isso se torne uma verdade, porque uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Mas eles falam que a gente é contra a igualdade, né? Mas assim, não estou falando da questão de homens e mulheres, eu sou contra a igualdade. Em Cuba tem igualdade, é todo mundo igual. Todo mundo pobre. Todo mundo pobre, todo mundo recebe o mesmo salário. Então assim, guerra fiscal. Todos os estados têm que ser iguais, não pode ter benefício fiscal para um, para outro. Guerra fiscal é bom pra gente, ruim pro Estado. Eles querem nivelar. Quando eles falam igualdade, na verdade, quando o poder estatal impõe igualdade, ele tira a liberdade. Então, isso é importante. A gente pode falar aqui nesse ambiente, né, Hélio, sobre isso. A igualdade, quem que vai impor a igualdade? O Estado. Quem que vai ser tirada a liberdade das pessoas? É isso. E se a gente não tiver esse ambiente aqui para poder discutir as ideias, para mostrar com casos concretos o que acontece, para a gente poder discutir futuro dentro desse ambiente de liberdade, da gente poder falar o que a gente pensa e principalmente de mostrar que quando a gente luta por essa liberdade, a gente vai estar aí estampando cards e a própria mídia formal, né, a TV, jornal impresso, enfim, colocou lá as mulheres que foram. Eu fui a única aqui do Rio Grande do Sul que votei. Fomos eu, a Júlia e mais umas 4, 5, agora eu não lembro do nome. 36 deputados, foram 36 deputados de 513 que votaram corretamente, né? E são 10 mulheres, daí eles expõem as mulheres. Só nós, né? Porque a verdade é que eles odeiam as mulheres, né? Porque eles querem mandar. Então daí eles ficam bravos com a gente. O card esse só tem as mulheres, não tem os homens que também votaram contra e votaram certo. E aí eu liguei no dia que o jornal aqui do Rio Grande do Sul, que a Zero Hora publicou lá bem grande na página política, que como é que pode uma mulher votar contra a igualdade salarial entre as mulheres? Eu liguei para o jornalista responsável e disse, gente, isso não é assim. A igualdade salarial é garantida, esse título aqui é mentiroso, eu faço o título como eu quero. É isso que a gente escuta. Então, assim, se a gente não tiver a nossa voz e se a gente não tiver um espaço que isso nos seja garantido, a gente vai ser, de fato, aniquilado. Bom, e pegando esses ganchos maravilhosos que vocês nos deram, André, você como advogado e constitucionalista, você acha que então não, né? Mas você acredita que a gente já tem, que a Constituição Federal, ela já protege a liberdade de expressão ou não? Você acha que a gente já tem o arcabouço legislativo e regulatório suficiente quando se fala de proteção à liberdade de expressão e regulamentação de plataformas? Já está bom? A gente está falando de uma obesidade estatal, de uma tentativa de sufocamento a partir disso, ou a gente não tem defesa? Qual que é a sua visão a respeito disso? Bom, pegando esse gancho, mas eu vou usar para dar essa resposta um pouco daquilo que a gente que eu estava ouvindo aqui da Anny, da Júlia também. Primeiro o seguinte, só um comentário. Vocês estavam falando, a Júlia falou, não, mas eu não falo tudo que eu penso. André, só uma coisa, bota mais pertinho, porque às vezes o agora som ao redor... A Júlia estava falando, eu não falo tudo que eu penso, né? E eu escuto muito isso também quando eu digo, olha, nós temos no país censura, ou nós vivemos uma ditadura da toga. As pessoas, elas acham que ditadura, você precisa ter o guardinha com cacetete invadindo a redação, né? E ditadura não é isso, né? Ditadura é você ter um poder cooptando os demais. Isso a gente tem. O STF cooptou os demais poderes. É simples assim, né?
e se você... e a censura é a mesma coisa. As pessoas falam, mas você está aí falando, como é que tem censura se você está falando? Agora, eu estou falando tudo que eu quero? Eu estou falando tudo que eu penso? Porque essa é a questão. Você pode também ir para Cuba e falar o que você quiser, mas vai ter uma consequência. Ou você pode ir para a Coreia do Norte e fazer tudo o que você quiser, só que você vai morrer. É só isso. Então, aqui nós temos, por exemplo, hoje em dia, dentro do país, jornalistas que estão com as suas contas bloqueadas. Não só redes sociais, contas financeiras. Tem jornalista que o Alexandre de Moraes teve a capacidade e a imoralidade de bloquear as contas bancárias do jornalista e impedir que ele mexesse então o cara tem um CDB, tem qualquer coisa assim, e ele não pode, vence o CDB, ele não consegue fazer outro. Portanto, ele está bloqueado, inclusive, para reinvestir o dinheiro quando aquele ativo acaba. Contra investimento. Por quê? Porque o jornalista, ele vai financiar um golpe de Estado. Já viu algum golpe de Estado financiado por dinheiro de jornalista? Então, são os mais ricos, né? Jornalismo é uma fonte, uma mina de ouro. Quer dizer, é uma loucura, é só loucura. O Alexandre de Moraes, ele é uma pessoa, claramente, que deveria... não sei, seria uma solução que eu recomendaria ele começar a despachar do divã. Vai para um divã, né, porque ele precisa de tratamento, então vai para o divã e despacha dali. Se ele exagerar, o psicanalista dá um tarja preta e dá uma melhorada. É nesse lugar que a coisa vai. Então, lógico que nós vivemos um país sob censura, lógico que nós vivemos no que podemos chamar de ditadura da toga, independente da gente estar aqui falando. A gente está aqui falando, mas eu não sei o que vai acontecer depois. Depois desse painel, inclusive. Depois desse painel. Outra coisa a respeito de transfobia, vocês estavam falando aqui da Erika Hilton. A deputada estava dizendo assim, parece que o STF já disse que a gente pode dizer que a Erika Hilton é um homem biológico. Sim. Pô, então a gente precisa do STF veja, a Erika Hilton ser um homem biológico é um fato. É um fato, não é uma interpretação, é um fato. Queira ou não, ela é. Ela pode depois ter se tornado outra coisa, mas que ela é, ela é. Essa minha roupa aqui é de couro animal. Bom, eu não estou vestindo o animal, eu estou vestindo uma roupa, virou outra coisa. Mas eu não posso esquecer que é de couro animal, eu não posso deixar de poder dizer que é de couro animal. Pô, isso daí, o chocolate tem não posso dizer que a composição do chocolate... André, perfeito, mas a gente, e eu digo que o STF disse... Porque eu faço questão de lembrar que tem uma mulher hoje que é refugiada, que tem asilo político na Europa, porque disse isso no Twitter. Sim. Isso é gravíssimo, né? Anos atrás ela disse. A gente precisa ter autorização hoje para dizer o óbvio. Não, sem dúvida. Você está certíssima de trazer o fato, mas eu estou querendo apenas ilustrar como o fato é bizarro, como é bizarro a gente ter de nos ancorar a nossa fala num ministro, aliás, no ministro Gilmar Mendes, que não devia ancorar nada nele, mas enfim, a não ser a nossa desesperança, mas a gente ancora numa decisão dele a possibilidade da gente dizer que um fato é um fato. Olha a loucura em que nós estamos, né? Fora que é o seguinte, você também, Anny, estava falando sobre o seu debate na CNN, te chamaram de transfóbica. Opinião nunca é transfóbica, não existe opinião transfóbica, não existe opinião racista, não existe opinião misógina, porque a opinião ela parte do pressuposto de que a sua intenção é debater. Então, se eu estou debatendo, e essa é a loucura, inclusive, de impedir-se ou de processar-se o Ratinho, por exemplo, quando ele disse que a Erika Hilton não deveria ser presidente da Comissão da Mulher, porque ela não conhece as questões femininas, como a amamentação, e etc. É verdade, os calores da menopausa, né, ela tem outras questões, mas não essa. Ou mesmo questões que têm a ver com a transexualidade, mas não essas, não as da mulher biológica. Então, quer dizer, você não pode dar essa opinião, essa é uma opinião que gera debate, essa é uma opinião sobre uma parlamentar, é uma opinião sobre uma cadeira tão importante quanto a da presidência de uma comissão. Isso tem de ser debatido. Você considerar uma opinião transfobia é você perverter o debate. A transfobia ou qualquer crime, por exemplo, contra a honra, parte da intenção dolosa, da intenção, portanto, de fazer com que o outro se sinta rebaixado. É só isso. Eu xingo uma pessoa, eu quero rebaixá-la. Você vai para aquele lugar. Eu estou querendo simplesmente te rebaixar, não estou promovendo o debate. Aí sim,
Agora, se eu estou promovendo o debate com aquilo que eu disse, isso não é transfobia nunca, é opinião. E a gente criminaliza a opinião. Aí eu venho para aquilo que eu iniciei dizendo. Nós estamos criminalizando a opinião, entrando nesse modo de autocensura, como disse a deputada, criando leis subjetivas. Essa lei, esse PL da misoginia, ela considera crime ódio à mulher. Só que a gente não tem na nossa legislação conceituado nem o que é ódio e nem o que é mulher hoje em dia. Por exemplo. Pois é. Não, mas é porque tu é trans... Não, por exemplo, eu falei, a Erika Hilton me chamar de feia, ultrapassada, dizer que eu tenho que hidratar meu cabelo. Porque pelo menos o cabelo é meu, né? Mas ela falar isso pra mim, em plena comissão da mulher. E sabe que eu fiquei paralisada naquele momento, porque se eu falasse o que eu penso, o que aconteceria comigo? Eu lembro, eu tava lá nesses dias. Foi... O que aconteceria comigo? E aí chegou o Nicolas e falou, pelo menos ela é ela, né? Mas veja bem, só um comentário. Pra vocês entenderem. Ela ficou extremamente confortável de fazer esse comentário sobre uma mulher. E aí volta no que eu comentei antes. Ela é uma... Ela tem liberdade de expressão. Eu ia até fazer uma aspa aí. Ela é o machismo estrutural que eles tanto falam. Ela é um homem biológico que se diz uma mulher feminista. Olha só, você tem até medo de falar. Você tem medo de falar. Eu ia botar uma aspa, eu já desci, gente. Você tem medo de falar. Esquece a aspa. Não, é sério. Mas olha só, ela se diz uma mulher feminista, mas o movimento feminista, que por sempre, gente, os movimentos, eles têm uma gênese. Eles não são o que eu penso, o que o XY pensa. O movimento feminista é uma coisa só, estudada, tem livros, etc. O movimento feminista sempre defendeu suas próprias mulheres. Ela, feminista, agora com as aspas, ficou defende seus próprios homens. Super confortável de te expor numa comissão com centenas de pessoas e assim, e as hienas do lado, as petistas, ele rindo. E uma pessoa... E aí elas falam que não te são... defendeu imediatamente porque ouviu. E aí ela foi... O Nicolas foi achincalhado no mesmo segundo, porque ele falou, pelo menos ela é ela. Aí ela entrou com uma... O que Erika Hilton, essa pessoa, fez, seja lá o que for, ela entrou com uma representação contra o Nicolas no MPF por transfobia. Aí eu peguei... Não, agora não. Aí eu entrei contra ela por violência política de gênero. Porque ela me chamou de feia ultrapassada. Mas veja bem, Erika Hilton me chamar de feia ultrapassada se enquadraria na misoginia? Eu coloquei isso na minha rede social, aí os esquerdistas foram lá falar assim, não porque você é transfóbico, então pra você não vale. Mas então... é isso que vai acontecer, o juiz vai decidir, vai dizer, não, ela é, entendeu? Olha aí como é que ela é. Então ela não merece proteção da lei. E André, até falando do Supremo, que você estava mencionando, né, na ideia das constituições e das leis, se realmente elas são suficientes, o Supremo decidiu também que foi só o Gilmar Mendes, gente. Numa liminar, né? Foi só o Gilmar, não foi o Supremo. Que o homem não precisa... Mas eles se protegem, né? Então, assim, né, acaba que no final poderiam levar a plenário, discutir isso, mas deixam em formato monocrático. Mas, assim, eles decidiram que não precisa nem ter alteração na certidão de nascimento para que a pessoa seja, de fato, considerada mulher. Não precisa ter um nome, Erika Hilton, oficial. Eu sou mulher, portanto, se eu, Ana Laura, eu sou homem, então, portanto, eu sou homem. Vestida de mulher, trajada de mulher, falando como eu sou homem. Então, isso é um adendo, é bem periclitante como eles estão usando as instituições e a lei para deturpar a realidade. É que o papel aceita tudo, né? Se fizer uma lei dizendo que gato é cachorro, entendeu? Então, assim, que nem o cara falou, porque... E ela falou, essa pessoa falou essa semana que graças a Deus não representa as mulheres. Aí eu fiz um vídeo dizendo, beleza, você disse que não ia falar de biologia na Comissão da Mulher. Mas então, você falou de Deus, então vamos falar. Está lá em Gênesis 1:27. Deus criou o homem e a mulher. Não tem mulher trans, não tem homem trans. Então, eles precisam da censura para impor um negócio antinatural. Essa é a verdade. Pela lei, aliás, tem, inclusive, consta lá que a desinformação sobre ódio à mulher... Desinformação é outra coisa que também não está legislado. Então, desinformação sobre ódio à mulher é crime. A gente não sabe nem o que é desinformação, nem o que é ódio, nem o que é mulher mais. Quer dizer, como é que eu posso criminalizar uma atitude que não existe conceituada? Isso é uma completa loucura. E aí é que a gente precisa, sim, combater a regulamentação. E não só
melhorar ou despiorar, como disse aqui bem a Júlia, nós precisamos combater na nascente, dizer que não é necessário, porque a nossa Constituição, veja, a Constituição ela é bem clara, a Constituição diz que a liberdade de expressão é plena, está lá, artigo 5º, é bem claro, a liberdade de expressão é plena, vedado o anonimato. Então a única regulamentação que pode ser feita é sobre o anonimato, o resto acabou. Perfeito. Então se você vai regulamentar algo que não é o anonimato, você simplesmente está contra a Constituição. Tudo que é regulamentado no sentido de... estão tentando nos silenciar com música. É sempre uma boa intenção. Mas, O bem de todo mundo é sempre o mal de alguém. exatamente. Agora, então quer dizer, quando você busca regular ou regulamentar uma atitude que não tem a ver com o anonimato, você está agindo de forma inconstitucional. É tão simples quanto isso. Perfeito. Né? Então, todo esse debate subjetivo que entra a partir daí é uma completa loucura, é uma total falta de bom senso. Eu outro dia estava num debate e foi curioso porque eu estava falando dos 129 milhões da mulher do Moraes e aí a debatedora que estava comigo disse o seguinte, que eu estava sendo misógino, porque eu estava me referindo a ela como mulher do Moraes e ela não era um acessório. E eu disse para ela, porra, se tem uma pessoa que é acessório, é a mulher do Moraes. Pô, não tem um exemplo melhor de acessório, quer dizer, do que a mulher do Moraes. Ela só está lá ganhando esse dinheiro porque ela é a mulher do Moraes. Então, quer dizer, esse é um ponto sério. Eu vi esses dias também a Marta Graef, lá, a mulher do Vorcaro, dizendo que é misoginia, que não tem nenhuma mulher defendendo a possibilidade de que os áudios dela fossem vazados. Os áudios dela vazados nos levaram a saber que ela tinha um fundo em Miami, que ela recebia R$500 bilhão. Era beneficiária de um fundo de R$500 bilhão do Vorcaro. As conversas íntimas dela com o Vorcaro nos levaram a saber, inclusive das relações do Vorcaro com o Moraes. Ah, não, mas não pode ter, a conversa íntima não pode ser vazada. Então a Suzane não pode ter as conversas, se a gente tivesse conversas íntimas dela com os pais, não, é intimidade. A Elise Matsunaga, as conversas dela com o dono da Yoki eram íntimas, a gente não pode ter essa informação. Então a gente não pode, por exemplo, falar da Eva Braun com Hitler, porque era uma conversa íntima. Pô, é óbvio que isso daí é só uma maneira de você impedir que coisas importantes sejam investigadas, que pessoas sejam alcançadas pela lei. Esse discurso hoje, woke, ele não é apenas perigoso por cerceamento da palavra, mas é uma forma de você evitar que pessoas sejam punidas. Sim. É muito sério, isso a gente precisa combater mesmo na raiz. De dizer que não tem que regulamentar a palavra. Se tem algum tipo de regulação a ser feita em relação à palavra, é para protegê-la, é para garanti-la. O STF deveria ser um tribunal garantidor de quem fala, e não garantidor de quem ouve a fala e possa eventualmente se sentir ofendido. Perfeito, obrigada, doutor André. Eu quero entrar, gente, rapidinho. Talvez vocês não tenham conhecimento completo sobre o que está acontecendo a respeito do PL 4675, né, deputada Anne? É importante a gente citar isso para a gente poder entrar, para a gente continuar falando de liberdade de expressão aqui. Qual é o PL? PL 4675 de 2025. Eu vou... O Aliel Machado, do PV, ele é o relator do projeto. E eu vou falar de dois projetos aqui para vocês poderem discutir sobre ele. E primeiro, preciso só dar uma contextualizada para quem ouve. Lembrem-se que o PL da censura, né, o PL das fake news, foi derrotado, né? Ele não conseguiu tramitar e etc. Ele nem foi pautado. Ele nem chegou a ser pautado justamente por causa da pressão, da censura, da pressão política que foi feita a ele. Pois bem, não satisfeitos, o governo federal enviou, por meio do Poder Executivo, em agosto de 2025, um projeto de lei, que é esse 4675, que cria uma nova superintendência de mercados digitais dentro do CAD. O CAD, que por si só já não deveria existir, já é uma aberração por natureza, já é já é completamente desnecessário em prol da liberdade de expressão e da economia, deveria ser extinto do Brasil, e essa é a posição da Ana Laura, tá? Fique bem claro. Ele permite a criação dessa superintendência, André, Juliane, para criar
os gatekeepers, que são as grandes empresas de relevância, as empresas de relevância sistêmica no Brasil dentro do mercado digital. O projeto ele determina alguns critérios. Um critério quantitativo, que é o faturamento nacional de 5 bilhões pela empresa. Ou grupo econômico. E aí, André, assim como a gente não sabe o que é ódio nem mulher, a gente não sabe, o projeto não define o que é o grupo econômico, que é um problema. E ele define, ou então 50 bi global. E ele define inúmeros critérios, são 8 critérios qualitativos que não são cumulativos, ou seja, você basta cumprir um só desses critérios qualitativos que você já pode ser enquadrado como gatekeeper e o CAD vai poder ser o seu censurador, ou melhor, censurador não, o seu regulador específico da sua empresa. E aí eu pergunto para todos vocês, pergunto para sem motivação, vocês, né? Sem Acho motivação. que isso é importante colocar. Ele pode agir de ofício. Isso. Se ele entender que dentro do ambiente Digital. dentro desse ambiente digital não há a concorrência ou tem algum problema de concorrência. A loucura, eu estava ouvindo Ana Laura e o André falando sobre a loucura que a gente está vivendo. A loucura que a gente está vivendo é tão grande que muitas vezes a gente tenta puxar esse trabalho e falar como é que eu conserto isso aqui ou como é que eu vou trabalhar dentro desse ambiente aqui que parece que ninguém se entende, mas que tem um propósito, sabe? E para mim o PL 4675 é método. Porque quando ele enxerga que o 2768 não vai, se faz um debate, se faz uma discussão, se busca entender o que acontece, tu tem que buscar um método. E aí o governo pega o Aliel e usa ele para isso, né? Não, e lembrando, deputada Anne, o projeto no ano de eleição, no ano que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. E permite multa de 50 milhões a ser aplicada pelo CAD às empresas. E lembrando, o CAD poderá criar obrigações especiais para as empresas. Estão previstas no projeto de lei? Não estão previstas. Porque um projeto de lei, ele vai precisar de um decreto ou de uma regulamentação posterior. E lembrem-se, o superintendente será designado que foi que aconteceu com a Lei Felca. Pelo presidente da República, o superintendente. Ou seja, se esse projeto for aprovado esse ano... Além do STF, ele vai ter o CAD agora. Ele vai ter o CAD. 2 órgãos. E mais grave, se esse projeto for aprovado, a gente não pode ficar achando que vai ter Twitter, que é X, que vai ter Instagram, Facebook e essas outras redes, para a gente continuar aqui na nossa luta e principalmente na nossa defesa da gente poder garantir e dizer e colocar dentro do debate uma outra visão e convocar as pessoas a fazer essa discussão. A gente vai perder, como na Europa já acontece, as nossas ferramentas importantes que a gente tem hoje de discussão e principalmente da gente conseguir garantir ali nesses espaços a nossa manifestação e a nossa opinião. Então, esse projeto hoje, o 4675, é o novo projeto 2630. Eu falo, o André. Não, a questão ali desse projeto do CAD, ele vai poder, inclusive, exigir mudanças na plataforma, ou seja, já não basta o Estado ser sócio das empresas, porque leva metade do faturamento, né, um sócio oculto que é muito gastador. Ele também, nesse projeto do CAD, e além de toda a regulamentação, né, agora esse projeto do CAD ele vai poder sugerir mudanças na plataforma. Veja bem, meus caros, como que eu enxergo isso? Na China, hoje é proibido, não existe rede social, a não ser as estatais. O Brasil caminha para isso, mas eles não vão fazer isso como o doutor André falou. Olha aqui, está aqui o decreto, hoje é ditadura, tá bom? Não tem mais redes sociais. Eles criam um ambiente que vai criando um clima terrível, como se fala. Vai criando um ambiente para ser insustentável para aquelas plataformas, para aquelas empresas sobreviverem no Brasil. Essa é a verdade. Então esse é o grande objetivo. Por isso tanta regulamentação, tanta regra, não é para proteger ninguém.
Não é para. Eles falam aqui que é para proteger, para garantir uma concorrência leal. Imagina um Estado que faz com as pessoas uma concorrência totalmente desleal, querer garantir uma concorrência leal entre as empresas. O que garante uma concorrência leal? Um livre mercado. Então, eles estão avançando, não posso dizer aos poucos, porque esses últimos 4 anos eles avançaram muito, né? Mas eles estão caminhando para a gente chegar no modelo chinês. Isso não sou eu que estou falando, não é teoria da conspiração. A presidente do Partido dos Trabalhadores, senhora Gleisi Hoffmann, que está lá agora como ministra, ela foi a uma viagem à China e falou abertamente que a intenção é se aproximar do modelo chinês. A Janja e o Lula vão lá com o Xi Jinping e a Janja fala que tem que copiar o modelo chinês e o Lula disse que ia trazer alguém da China aqui para mostrar como é que faz a regulamentação das plataformas. Então, esse é o objetivo final. Estou com 5 microfones aqui. Eu acho que se a... Tá funcionando? Tá funcionando, tá funcionando. Eu acho que se o Brasil quer se aproximar do modelo chinês, falta a parte capitalista da China, né? A gente precisa se aproximar da parte capitalista que a China exerce, né? A gente só está se aproximando da parte do fechamento político, né? Mas a parte econômica, não. Veja, o que chama a atenção, eu volto até a citar ontem o que o Guedes falou, né? Eu acho que isso daí é intuitivo, mas cada vez mais a gente precisa dizer. Quanto menos você estiver à vontade para falar, para investir, para exercer o seu direito, menos direito você tem. Então, se você tem a regulação, ela sufoca você, você não vai investir. Você vai se proteger do Estado. E aí você não vai investir, você vai segurar, você vai pensar, será que eu vou, será que eu não vou? Ontem a gente estava também aqui com o Luciano Hang. Pô, não vou botar 15 lojas dessa vez, vou botar 12, porque esse ano eu não sei como é que vai ser, eu nunca sei como é que tributariamente o país vai se comportar. E a mesma coisa em relação à palavra. Pô, eu não sei se eu vou dizer isso, porque pode ser que... Eu não sei se eu vou lançar esse ano um livro, porque pode ser que não saia. Eu não sei se eu posso me comportar assim assado. A plataforma também. Nós tivemos, por exemplo... nas últimas eleições, as plataformas abrindo mão do impulsionamento durante o período político, porque as regras criadas pelo TSE, que nem deveria criar regra alguma, porque eles não estão lá para nada, eles estão lá eles deveriam estar para nada, esse seria o ideal, mas eles estão lá para julgar e não para criar regra, mas as regras criadas por eles foram tão confusas que eles preferiram não impulsionar, não exercer o direito, portanto, do que cumprir a regra, porque não dava para cumprir. Então a gente vai sufocando. Esse excesso de regra, ele tem uma intenção por parte do governo de controlar, mas tem também um efeito por parte do cidadão de abrir mão de exercer o direito de estar, de investir, de estar aqui. Isso é muito ruim, isso vai acabando com o país. Aí a gente não vai se aproximando do modelo chinês, não, a gente vai se aproximando do modelo cubano, que é um modelo completamente isolado política e economicamente. Perfeito. A gente precisa finalizar agora. Eu queria deixar apenas um pedido e também um comentário. Enquanto vocês, deputadas, e você, André, você como um influenciador digital, né, como jornalista, como colunista, deputada Júlia, deputada Anne, temos uma outra situação no Poder Legislativo que já não está mais na Câmara dos Deputados, já não está sob o poder de vocês, mas que a gente pode sinalizar, que é o projeto de lei que regulamenta os streamings no Brasil. Esse projeto de lei ele está no Senado hoje, que é esse PL 2331 de 2023. Ele é um projeto que está, inclusive, sob a relatoria do Eduardo Gomes, que é um relator, um senador do PL. E, portanto, não quer dizer nada, mas é importante que a gente entenda que se trata de uma nova regulamentação para mercados de streaming, para tentar travar
a inovação do mercado de streaming. Ele obriga que, inclusive, coloque empresa, propaganda estatal no mercado de streaming. Então, eu presto atenção de vocês para isso e deixo uma última mensagem, tá? Não existe liberdade de mercado se não houver liberdade de expressão. As duas coisas são necessárias, interdependentes. Se nós não protegermos a liberdade de expressão, nós não protegeremos a economia, nós não protegeremos a liberdade individual, nós não protegeremos o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, essa deve ser a nossa luta. Muito obrigada aos três por lutarem nessa trincheira tão importante. Obrigada. Pessoal, apenas lembrando que agora, 1h10, daqui meia hora, 40 minutos, a gente terá um outro painel com o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, presidente do Instituto Milênio, Hélio Beltrão e Rodrigo Marinho, que vocês já conhecem, tá bom? O painel será sobre segurança pública, o custo do crime organizado para o mercado formal brasileiro. A gente vai falar de assuntos bem interessantes a partir daí, tá bom? Obrigada, pessoal. Vamos tirar uma foto? Não. Deixa aqui. Deixa